Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: somos e sempre seremos eternamente dependentes de Ti, ó Deus. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados, livra-nos de todo o mal, nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Quando eu não acreditava em Deus, eu tinha um conceito totalmente diferente da vida. Era como se eu vivesse em uma cruzada, onde eu precisava encontrar o amor para começar a minha própria família. Então eu tinha que encontrar alguém que coubesse dentro dos meus sonhos, que tivesse as características que eu gostava, que tivesse a aparência da pessoa a qual eu podia admirar e achar bonito. Cada pessoa tem o seu próprio estereótipo. Então é como se alguém tivesse condenado a me amar e a ser exatamente da forma que eu gostaria que ela fosse. Só que nós sabemos que isso é muito difícil de acontecer. Nós sabemos também hoje que o amor ele não é uma pessoa, que o amor ele é um espírito. Então era uma relação onde precisava existir perfeição, porque nós sabemos que perdoar é coisa de Deus. Nós, se a pessoa fizer algo que nos desagrada, nós bloqueamos, nós separamos, nós vamos atacar essa pessoa e vamos denegrir a imagem dela de todo jeito possível. Então, quanto mais tempo se passava de vida e menos essas coisas aconteciam, você se relacionava com uma pessoa e se frustrava, sem querer olhar se aquilo era culpa sua ou não, ou se você estava sobrecarregando a pessoa com os seus sonhos. E assim a gente vai de relação em relação, cavando dentro das pessoas, pegando aquilo que interessava e descartando o que não, e no final joga tudo fora e vamos tentar novamente. E era só isso, e nada além disso. E os anos vão passando e o nosso coração ele vai se entristecendo. A nossa tolerância àquilo que nos deixava mal começa a aumentar. Antes você tomava um copo de cerveja e aquilo já deixava você zonzo. Hoje você toma uma caixa e parece que não aconteceu nada. E quando a bebida não é o suficiente, você dá uma complementada com algum tipo de droga, algum tipo de coisa. E assim nós vamos sobrevivendo no meio dessa escuridão, sentindo sempre a falta de amor, procurando nas coisas satisfazer algo que é espiritual. Se você está com vontade de ir no banheiro, cada tempo que passa, principalmente se for para fazer o número 2, é incontrolável aquilo. É incontrolável, aquilo chega a soar frio, aquilo faz você passar mal. Só que tudo aquilo acaba se resolvendo quando? Quando você vai no banheiro. Então os nossos instintos e as nossas necessidades, elas passam quando nós executamos a ação. Então se eu tiver com sede, quanto mais sede eu tenho, se eu vou lá, tomo uma água, passo. Se eu tô com vontade de ir no banheiro e eu vou no banheiro, ela passa. E logo após isso eu já me sinto bem, eu já sinto o alívio de tudo aquilo. E na nossa alma também não é diferente. Nós somos pecadores desde o nascimento. E isso só vai se acumulando dentro de nós. Tudo isso que nós espiritualmente precisamos fazer é uma faxina. Assim como nós comemos e todo o resíduo que o nosso corpo não consegue aproveitar é expelido, a nossa alma, os nossos pensamentos e as coisas, as nossas atitudes, elas vão também se acumulando e elas precisam ser confessadas, elas precisam ser removidas de dentro de nós. Porque quanto mais tempo passa e menos perdão eu peço, menos a proximidade de Deus eu tenho, mais a tristeza ela habita na minha alma. Mais o diabo ele já é conhecido na minha casa. E eu sinto a presença dele o tempo todo. Quando eu vou pensar, eu só consigo pensar mal, eu só consigo me vitimizar. E chega um momento que nós queremos morrer, já não tem mais sentido estar vivo, é tanta dor, é tanta humilhação.
É tanta coisa que parece que não tem um espaço para nós. Em épocas de rede social, parece que a vida dos outros estão dando certo e a tua tá ali parada, estacionada. Você é um espectador que vê as pessoas viajando, indo e vindo, e você ali parado, um mero trabalhador, que parece que não é valorizado nem reconhecido. Por mais que você faz, você olha na conta do banco, não tem nada. Não tem nada. E tudo isso pesa dentro do teu coração e pesa sobre você. Mas o que você está sentindo é como se eu tivesse com vontade de ir no banheiro e não soubesse que existisse um banheiro. E tudo aquilo sentindo dentro de mim sem saber que tudo aquilo passa quando Deus ele está do meu lado. Se a gente vai lá em Salmo 51, versículo 3 a 6, a palavra do Senhor ela diz assim: Pois eu conheço bem os meus erros, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti eu pequei, somente contra ti, e fiz o que detestas. Tu tens razão quando me julgas, e está certo quando me condenas. De fato, tenho sido mau desde que nasci. Tenho sido pecador desde o dia em que fui concebido. O que tu queres é um coração sincero. Enche o meu coração com a tua sabedoria. Então esse é mais um salmo de Davi. E esse salmo ele foi escrito quando ele acabou sendo confrontado pelo profeta Natã sobre as coisas que ele tinha feito, sobre o adultério que ele tinha cometido. Então Davi, ele consegue reconhecer uma coisa que nós não conseguimos. E isso eu levei um tempo, porque depois que eu comecei a ler a Bíblia e comecei a entender que eu era pecador, eu levei um tempo para aceitar que eu era. Porque a maldade que está em nós, quando é o diabo que governa a nossa vida, ele sempre diz que nós temos razão de sentir ódio, de sentir raiva, de sentir frustração, de querer a justiça, de achar que é o certo, que é o errado. Então é difícil eu olhar para mim e falar, bom, eu sou o mal, eu sou aquilo que está acabando com a minha vida, é culpa minha, porque é tentador a gente ficar colocando a culpa nas circunstâncias e nas pessoas, porque se eu olho alguém feliz, eu vou tentar olhar o que eu não tenho na minha vida que aquela pessoa tem. Ah, os meus pais são separados desde que eu sou criança e os pais da minha referência não são. Ah, então é isso que é o problema. Ah, não é isso, se eu tivesse os pais... Isso não quer dizer nada. Cada pessoa ela tem a sua história, cada pessoa ela tem o seu chamado, cada pessoa ela tem uma maturidade, uma sabedoria diferente, e hoje nós sabemos que um relacionamento onde Jesus não é o centro, eles sempre vão terminar. Só que isso é uma coisa que nos é ensinado desde criança? Não. Só nos é ensinado a encontrar alguém, as características que essa pessoa precisa ter e que nós precisamos ter também, porque às vezes nós estamos preocupados com o outro e esquecemos de nós mesmos. Não está escrita. Então eu não culpo meu pai, nem minha mãe, nem ninguém. Por quê? Porque faz parte da história deles, do processo de crescimento deles, do chamado deles, daquilo que eles podiam fazer naquele momento. E não é essa a razão que a minha vida me deixava triste. Eu era triste porque faltava Deus e não por eles. Então, quantas vezes nós não colocamos a culpa e a carga emocional sobre as pessoas e essa culpa não é delas. Não é delas. E enquanto nós não temos maturidade espiritual e não temos sabedoria, nós não conseguimos compreender essas coisas e isso vai ficar ali ainda pesando dentro de nós. Então, eu conheço bem os meus erros e o meu pecado está sempre diante de mim. Davi, ele reconheceu quem ele era. E sem Deus, todos nós somos pecadores. Todos nós conhecemos bem os nossos erros. Aquilo que te seduz, aquilo que você gosta, aquilo que certamente se acontecer você vai largar da mão de Deus para ir buscar Ele. Ontem nós falamos sobre o jogo, sobre o dinheiro, e isso é uma sedução, porque diversas pessoas elas vão se corromper por ele, porque acham que ele é importante.
porque acha que tudo se justifica por ele, porque quer viver aquela vida de glamour que ela assiste na rede social, quer que seja dela, ela quer ser admirada, como se mais dinheiro a pessoa tivesse, mais as pessoas amariam ela. Como se o nosso valor fosse determinado pela quantidade de bens e não pelo nosso comportamento ou pela quantidade de Deus que está dentro do nosso coração. Então Davi, ele sabia reconhecer que ele era pecador e que os erros dele estavam sempre diante dele. E cada vez que ele vivia a vida dele sem Deus, o que ele fazia? Contra ti eu pequei e somente contra ti. Sempre que nós vivemos a nossa vida buscando os nossos interesses, quando nós esquecemos de Deus para começar a acreditar nas coisas, quando nós acreditamos que a segurança não é o Senhor, mas é a arma que eu porto na cintura, que a minha saúde não é o Senhor, mas é o plano que eu pago, que a minha proteção é a cerca na casa, é a câmera, é o negócio, não é Deus. Então, ao invés de eu acreditar que é Deus que dá as coisas, eu creio nas coisas que eu posso comprar, que eu tenho que fazer. Por que tem pessoas que têm depressão, que não conseguem sair de um quarto escuro? Se nós somos tão assim, se nós temos o controle da nossa vida, porque é muito mais fácil a gente acreditar numa narrativa do que a gente aceitar que a gente é pecador. E que cada vez que nós estamos fazendo do nosso jeito, nós estamos acumulando pecado. É como se aquela vontade de ir no banheiro, ela aumentasse ainda mais e ainda mais. Cada vez que nós pecamos, aquilo se acumula. Tu tens razão quando me julgas e estás certo quando me condenas. Então nós achamos que Deus está sendo injusto, que nós não merecemos. Na verdade, Deus ele não está nem ali. Porque o nosso julgamento vai ser lá no fim. Vai ser quando todos nós morremos. Vai ser quando nós ressuscitarmos junto com o Senhor. E aí nós seremos julgados. Nessa vida não tem condenação. Nós temos uma crença que aqui se faz, aqui se paga. Não, porque esse mundo ele é do maligno. Se aqui se faz e não tem Deus perto, você com certeza vai continuar pagando, porque o mal ele vai ficar tentando te destruir. Então, ou nós nos aproximamos de Deus para poder ter a segurança de Deus na nossa vida e aprendemos a reconhecer. Se eu pudesse acender a luz agora, sendo que você nunca viu o rosto seu, você ia ver um rosto de um pecador, você ia ver um rosto totalmente sujo. Ele ia ser diferente da coisa que você imagina que você é. Porque sem Deus nós somos feios. De fato, tenho sido mal desde que nasci. Tenho sido pecador desde o dia em que fui concebido. Se você pegar uma criança, mesmo que pequenininha, a maldade já existe nela. Se você pegar alguma coisa e falar, olha, você não faz isso, ela vai mentir, porque ela tem medo da punição. Então, o medo de ser punido pelos nossos atos é justamente o diabo. Quem que é o pai da mentira? Ai, mas é uma criança. Não importa. Não importa, isso só está demonstrando uma coisa, que na nossa natureza não existe divindade de Deus. Então aquilo que você espera que seja a virtude das pessoas, poxa, mas por que ela mente por coisas tão pequenas? Por que ela não fala a verdade? Por que ela não faz o certo? Porque isso não está em nós. Davi ele consegue reconhecer que desde o ventre da mãe dele ele era mau, e que se alguma coisa mudou na vida dele, foi quando ele se aproximou de Deus. E isso não é uma coisa que nós adquirimos e nunca mais precisamos. Nós sempre seremos eternamente dependentes de Deus. Sempre que eu estiver perto de Deus, eu vou conseguir me aliviar, eu tenho um banheiro perto para mim ir. Se você não tiver Deus perto, você vai ficar, desculpa o termo que eu vou usar, mas é como se você ficasse cagando em você o tempo todo. É como se você tivesse acamado e não tivesse um piniquinho. Você imagina como que está a tua vida, como que está o coração. Só que nós não podemos ver isso, porque isso é espiritual. Agora você imagina você começar a se relacionar com uma pessoa dessa. Você vai lá e tem relação de carne com uma pessoa dessa, que não conhece o Senhor, que tem pecado desde criança, que nunca se arrependeu em nada. É por isso que nós começamos a chorar direto. É como se a nossa alma estivesse transbordando, ela nunca se alivia.
Qualquer coisa que você conta, o teu coração ele transborda. E isso só muda quando? O que tu queres é um coração sincero. Enche o meu coração com a tua sabedoria. O que seria esse coração sincero? É quando eu consigo olhar e reconhecer que eu fiz o mal, que a culpa é minha, que eu sou o problema, que eu larguei da mão de Deus ou eu nunca tive. Eu quem nunca aceitei o Senhor. Porque se eu não dou espaço para Deus, Deus ele fica lá. Lá na onde? Lá onde você deixou. Ele não vai ficar te insistindo. Então quando eu faço alguma coisa para Deus, eu não faço por obrigação. Eu faço por sinceridade, eu faço por vontade. A minha alma tem sede de Ti. Eu tenho necessidade, assim como de ir no banheiro, de tomar água, de fazer as coisas, de me aproximar de Deus. Eu consigo olhar nos meus sentimentos quando o meu pecado ele começa a fazer parte de mim, que eu preciso ali confessar e conversar com o Senhor. Então é na hora que eu deito, que eu começo a orar, eu começo a falar, olha, você me desculpa, Senhor, se nesse momento eu não pude ser a Tua imagem, a Tua semelhança, até mesmo quando você está num lugar qualquer, eu não preciso ter um horário para me arrepender, eu não preciso. Já teve dia de eu estar dentro de um banheiro fazendo alguma coisa e eu senti que ali eu precisava me ajoelhar para me arrepender, porque eu não estava aguentando. E olha que a minha vida perto da vida de antigamente nem se compara. Se você olhar o que eu faço, eu basicamente não faço nada. Isso quer dizer que eu sou um coitado? Não, sou um pecador. Então porque você não faz nada, você está perdendo tempo, você está jogando a tua vida fora? Não, nunca fui tão feliz na minha vida quanto agora. Porque é dentro de mim que as coisas acontecem. Antes eu tinha necessidade que as coisas acontecessem fora. Hoje dentro de mim o céu reina, o céu nasce. Nossa, como é bom você estar ouvindo um louvor e aquele louvor tocar o teu coração. Como é bom você fazer uma oração e sentir que Deus está falando com você. Como é bom uma pessoa falar, você poderia me ajudar? Você poderia falar de Jesus para mim? Nossa, como isso é bom. E por falar nisso, se você recebe esse devocional pela lista de transmissão, ou mesmo se você escutar ele, sei lá, pelo Spotify, por qualquer plataforma, pelo Apple Podcast, pelo Amazon Music, onde for, se você olhar o panfletinho, o cartazinho, onde tem a frase do dia, tem um telefone lá. Se você quiser mandar uma mensagem nesse telefone, é o Lucas que vai receber, ele me encaminha, ele responde. Então se você precisar de algum aconselhamento espiritual, quiser saber alguma coisa sobre a Bíblia, alguma coisa, quiser saber como começa a ler a Bíblia, qualquer coisa, você pode mandar uma mensagem ali e nós não vamos pedir dinheiro para você, tá? Sabe por quê? Porque a gente sente alegria em falar de Jesus. Nos faz bem, porque o Espírito Santo se alegra com isso. Então, já entendemos que nós somos pecadores desde o dia de nascimento e que nós precisamos ter um coração sincero, falar a verdade para Deus, para que Deus, através disso, ao invés dos pecados, coloque sabedoria. Se a gente vai lá em João 15, versículos 7, 9 e 27, a palavra do Senhor ela diz assim: se vocês ficarem unidos comigo e as minhas palavras continuarem em vocês, vocês receberão tudo o que pedirem. E a natureza gloriosa do meu Pai se revela quando vocês produzem muitos frutos e assim mostram que são meus discípulos. Assim como meu Pai me ama, eu amo vocês. Portanto, continuem unidos comigo por meio do amor por vocês. E vocês também falarão a meu respeito. Por quê? Porque estão comigo desde o começo. Quem disse essas palavras? Jesus Cristo, através do relato de João. Olha como Jesus, ele descreveu a alegria que nós sentimos de falar dele. Por quê? Porque nós estamos unidos com ele. Se vocês ficarem unidos comigo e as minhas palavras continuarem em vocês, vocês receberão tudo o que pedirem. Nós estamos unidos com quem? Com Cristo, porque nós somos eternamente dependentes dele. E as minhas palavras continuarem em vocês. Como que as palavras de Jesus podem estar em nós? Lendo a palavra de Deus.
E o que nós falamos todos os dias? Leia a palavra de Deus. De mim, pelo menos de minha parte, você ouve pelo menos uns 5, 6, 7 versículos por dia. Já é uma boa parte, uma boa alimentação. Porque se você for pegar uma missa, alguma coisa, basicamente, mais ou menos, na pregação é isso que eles vão dar para você. Até um pastor, quando ele faz, ele meio que vai se embasar nisso. Então é como se todo dia você estivesse vendo uma missa ou um culto. Mas se você abrir na tua casa e começar a ler, as palavras do Senhor, ela vai permanecer em você e você vai conseguir reconhecer que muito daquilo que eu falo também está na Bíblia, mesmo quando eu não cito o versículo. Por quê? Porque as palavras de Deus, elas se confundem com as nossas. Então Deus, ele fez uma promessa, que enquanto as palavras dele estiverem em nosso coração, tudo o que vocês pedirem, nós iremos receber. Então olha como a nossa oração, ela vai ser atendida. Olha como eu dei um testemunho, um relato de uma coisa sobre a minha vida, e Jesus, ele diz, olha, isso vai acontecer na tua vida. Então não existe nada mais gostoso de que você lê na palavra de Deus uma coisa e saber que aquilo vai acontecer na tua vida, porque outras pessoas estão testemunhando as mesmas coisas. E a natureza gloriosa do meu Pai se revela quando vocês produzem muitos frutos e assim mostram que são meus discípulos. Como que eu posso dar frutos para Deus? É quando eu ajudo outras pessoas a encontrarem o caminho. É através da evangelização, é através do testemunho. Quando você caminha esse devocional para outras pessoas, você está gerando frutos. Porque se essa pessoa ela aceitar a mensagem de Cristo, vai para tua conta, não vai para minha. Eu sou apenas a voz. É a mesma coisa. Quantas Bíblias não tem impressa? As Bíblias estão lá fechadas, tem um monte de gente que tem, mas quando você incentiva alguém a ler e ela começa a ler, quem que vai ficar com o mérito disso? É você. Então nós não podemos olhar as coisas de Deus como se fossem elas que transformassem e como se você não tivesse papel nenhum. O Espírito Santo, ele está atuando através de você. Quando você sente uma necessidade, quando você se sente tocado e você obedece esse Espírito que só quer fazer bem para as pessoas. É assim que Deus acaba se revelando e nós temos uma certeza do quê? Que nós somos discípulos de Cristo. Nós somos discípulos do Senhor, não somos servos da igreja, nós somos discípulos do Senhor. Do Senhor. Porque se fosse assim, pautado na igreja, por que existem tantas igrejas? Estão todas certas ou estão todas erradas? Por que existem diferenças entre umas e outras? Então eu prefiro ficar sobre o ponto de igualdade de uma igreja que se diz cristã, que é Cristo. Então Cristo agrada a todas as religiões, porém as doutrinas humanas não agradam a todos. Então eu sou cristão. Assim como meu Pai me ama, eu amo vocês. Portanto, continuem unidos por meio do amor por vocês. Lembra no comecinho do devocional que eu disse que nós ficávamos procurando o amor? Hoje nós descobrimos que o amor é Cristo e que nós sentimos amor por estarmos unidos com Ele. Você vai querer deixar de sentir amor? A frase ela é clara, nós somos eternamente dependentes. Por quê? Porque eu quero eternamente sentir esse amor. Ou você quer sentir esse vazio, quer sentir essa solidão, quer continuar sentindo medo, quer continuar se sentindo rejeitado, sentindo abandonado, que não faz parte de nada. Eu me sentia assim também. Hoje eu não me sinto mais. Sentir, presença. Os nossos sentimentos acusam Deus perto ou Deus longe. Eu quero estar eternamente unido com Cristo. Eu quero dar muitos frutos. Eu quero ser considerado um discípulo do Senhor. Eu quero isso para minha vida. Esse é o meu sonho. Qual é o teu sonho? Ao invés de sonhar coisas desse mundo, sonhe pelas coisas de Deus, que são boas. E vocês também falarão a meu respeito, porque estão comigo desde o começo. É impossível você estar cheio do Espírito Santo e não falar do Senhor. É impossível você estar com a glória de Deus na tua vida e não falar do Senhor. É impossível você não querer dar um presente que seja uma Bíblia para uma pessoa, que você não querer que essa pessoa ela esteja mais perto de Deus. É impossível, porque enquanto o Espírito está em nós falamos dele. É impossível. E enquanto nós continuamos fazendo isso, Deus ele permanece em nós.
Quer continuar sendo amado por Deus? Continua nele, continua seguindo, continua fazendo, continua buscando, continua se confessando, continua buscando a sabedoria, lendo a palavra de Deus, continua admitindo a tua culpa, sabendo que sempre que você esquecer aquilo que Deus ensina, você vai pecar. Então nós precisamos reforçar aquilo que Deus nos ensina e lutar contra aquilo que nós sabemos que não está fazendo o nosso coração se sentir bem. E é desse jeito. Quando nós aprendemos tudo isso, a nossa vida ela vai mudar, os nossos sentimentos eles vão mudar e as coisas elas vão melhorar. Amém? Que o Senhor ele possa tocar o seu coração e que você possa entender essas palavras. Que Jesus ele possa entrar dentro da tua casa, que ele possa limpar o teu coração, que você possa confessar os teus pecados, que você crie o hábito de ler a palavra de Deus. Cria um tempo para Deus na tua vida. Lembra sempre do exemplo do banheiro. Um dia que você passa sem ir no banheiro, você conseguiria estar bem no outro dia. É assim a nossa vida sem a oração. Quantas vezes você vai no banheiro por dia? Quantas vezes você bebe água por dia? Quantas vezes você come por dia? Essa é a necessidade que nós temos de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Toda palavra, leia a palavra de Deus. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.